Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao quarto dia de Comex Digital Talk. Hoje nós temos aí nosso penúltimo dia de palestras, eventos, conversas, bate-papo, conteúdo para vocês sobre comércio exterior. Tivemos 3 dias fantásticos e quero agradecer a todos pela participação, pela presença, por compartilhar, pelos elogios. E a gente tem ficado muito feliz com todas as informações aí, mensagens que a gente tem recebido. E hoje, para começar esse quarto dia, temos aqui nada mais nada menos do que o professor Milton Gatto. Ele tem um pouquinho só de experiência e estamos aí com mais de 30 anos de experiência, né, Milton? Exatamente. Obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite, estar aqui no Comex Digital Talk. E vamos lá, vamos adiante. Vamos trocar uma ideia. Tenho certeza que vai ser um papo sensacional sobre drawback. O Milton tem 34 anos de experiência. Atualmente ele é diretor da Anderson Tax, atuando com a parte fiscal de mercadorias, implementação de regime aduaneiro, classificação de mercadorias, impostos indiretos, né? E ele tem uma vasta experiência, né? Eu, na minha carreira profissional e pessoalmente, tive o prazer enorme de ter o Milton em diversas conversas e palestras, absorvendo um pouco do conteúdo. Então, pessoalmente, para mim é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. E o papo hoje é sobre drawback. Né, como que funciona, quem que pode se habilitar a ter, como fazer o seu drawback, quais são os tipos de drawback, as mercadorias que podem entrar no drawback, por aí vai. Eu acho que o bate-papo vai ser bem bacana. E Milton, para a gente começar então, sem mais delongas, e falar sobre drawback, a gente pode começar com aquela pergunta básica, né? O que é drawback, Milton? Então, Tiago, o drawback, apesar de já existir na legislação brasileira durante alguns anos, né, já há muitos anos, na verdade, ainda hoje é um desconhecido das empresas, né? O drawback, ele é um regime aduaneiro especial. Ele permite a eliminação de impostos na aquisição de matérias-primas e insumos, desde que sejam destinados a um processo produtivo de um produto a ser exportado. Então, o drawback, na verdade, ele é um incentivo para a exportação. Show de bola. Bom, o que eu sempre aprendi sobre drawback é o seguinte, que se eu importo insumos para produzir no mercado nacional, para exportar, eu tenho o direito de usar o drawback, já a gente chega lá, mas eu estou certo na minha primeira frase, né? Essa é a ideia, né? Minimizar o custo, minimizar o custo das aquisições, né, das matérias-primas, insumos, exatamente para tornar o produto exportado, né, para que o produto exportado tenha um preço mais competitivo no mercado internacional. Essa é a ideia, né? E Milton, por que o governo criou o drawback? Né? A gente já falou de aumentar a competitividade, de fornecer mais subsídios aos importadores para produzir no mercado nacional e ganhar competitividade de exportação, gerar emprego. Mas lá em 1966, quando foi criado o drawback, né, por que o governo ele resolveu chegar nesse regime especial e criar esse regime especial? Então, Tiago, como você mesmo falou, né, o drawback basicamente foi instituído com a edição do Decreto-Lei 37 de 66, foi um marco, né, no Brasil, a regulamentação aduaneira, e a ideia desde sempre incentivar o comércio internacional, né? No caso aqui, o comércio internacional visando, obviamente, as exportações. Então, o Brasil criou o drawback justamente com essa finalidade, né? Diminuir custos na fabricação, diminuir custos na aquisição de produtos e matérias-primas, sempre, né, vinculados a um processo de exportação. Então, o que o governo faz é exatamente isso. Ele abre mão, de um lado, do recolhimento dos impostos, porém, do outro lado, ele objetiva uma maior exportação, né? Ele faz exatamente isso. Eu abro mão aqui dos impostos, o produto fica mais competitivo no mercado internacional. A ideia é que os produtos brasileiros sejam mais vendidos no exterior e, consequentemente, trazer mais moeda forte aqui para o Brasil, né? Essa é a ideia. Bom, então lá em 66 começou aí para ter um superávit da balança comercial que, historicamente, se a gente pegar, a gente precisava bastante começar a melhorar.
o nível exatamente. de exportação. Então ele chegou no mercado nacional, ele chegou, o governo implementou isso para começar a criar um superávit de exportação que se condizia com a época que a gente precisava realmente melhorar nesse processo. E aí o Exato. governo foi lá em 66 e criou o drawback. E o que as empresas ganharam com isso? Qual é a grande vantagem que elas tiveram? Exatamente, Tiago. Essa questão, né, da balança comercial sempre foi uma preocupação do governo, né? Com a criação, então, do drawback, do regime aduaneiro especial de drawback, então os fabricantes locais passaram a contar com um reduzido custo de aquisição de matérias-primas e insumo. Essa questão da eliminação dos impostos permitiu a agregação de maiores tecnologias dos produtos brasileiros, uma vez que agora o fabricante local poderia ter acesso a matérias-primas, insumos no mercado internacional, né, exatamente agregando tecnologia nos seus produtos. Ou seja, produzindo produtos de qualidade internacional e a consequência a gente já sabe, né? A ideia é sempre de vender mais o produto nacional. Essa é a grande ideia, mas o governo, por um lado, como você mesmo disse, ele deixa de faturar ali nos impostos que incidem dessa importação, que todos nós aqui sabemos que trabalhamos com importação, são Exato. realmente super altos e o governo ele precisa desses impostos, né, para as suas contas e para o seu balanço e por aí vai. Agora, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: ok, ele deixa de faturar nesses impostos aqui para ganhar na exportação, mas quais são os impostos que infligem no drawback? São dois lados, né, Tiago? De um lado, o governo deixa de cobrar o tributo que incide sobre o processo de importação, né? Uhum, Como você mesmo falou, né? Nós já estamos aí bastante sabedores, né, em relação à incidência do imposto de importação, do IPI, uhum, da PIS, da COFINS. Dependendo da modalidade do drawback, nós temos até a não incidência do ICMS, né, que é o imposto estadual. Então, uhum, como você falou, de um lado, o governo ele abre mão desses impostos. Para quê? Para tornar o preço de aquisição das matérias-primas, insumos, né, mais conveniente para o fabricante brasileiro, para que produza um produto destinado à exportação. Essa questão, essa relação com a exportação no drawback, ela sempre vai existir. Qual que é a ideia? Eu exporto mais, eu vendo mais para o exterior em moeda forte. Eu trago uhum. para o Brasil mais dólar, mais euro, mais iene. Isso fortalece as reservas cambiais brasileiras. Então, se de um lado o governo ele abre mão dos impostos, do outro lado, obviamente, ele está objetivando o fortalecimento da balança comercial brasileira, né? Através da Uhum, obtenção de moeda forte, dólar, euro, iene e assim por diante. uhum. Ele não deixa de injetar dinheiro, inclusive é um dinheiro muito mais importante, né? Porque a gente começa a trazer moeda forte, como você mesmo disse. E Milton, lá no início da apresentação, quando eu fiz um briefing rápido de tudo que a gente ia discutir, eu contei aqui que teriam modalidades do drawback. Existem algumas modalidades que estão em discussão, mas ainda não estão vigentes. Hoje, qual que é o tipo de modalidade de drawback que podemos usar hoje? Né? Quais são as três modalidades aí? Exatamente, são três modalidades, o Tiago. Né? Então, o governo ele disponibiliza o drawback, o suspensão, o isenção e Uhum, o restituição. O drawback suspensão é aquele que a gente sempre olha para o futuro. O drawback suspensão ele é elaborado em cima de um planejamento a exportar. Então, eu vou identificar o que eu vou exportar e, do outro lado, o que eu preciso de matérias-primas e insumos para fabricar aquele produto. Drawback suspensão é sempre futuro, né, a exportar. O uhum, drawback isenção agora é passado. Eu olho para o meu passado, coisa do tipo, eventualmente um fabricante ele exportou um produto em uhum, que no processo produtivo foram consumidas matérias-primas e insumos onde houve o pagamento dos impostos. O que uhum. esse fabricante ele pode fazer? Ele pode fazer a sua reposição do estoque daquelas matérias-primas e insumos que foram consumidos naquele processo produtivo. Esse é o drawback isenção, ele é passado. Em determinadas situações, principalmente quando existe aquela situação de que essa matéria-prima, esse insumo não possa
ser reposto, ainda assim o fabricante ele tem à disposição chamado drawback restituição. Ou seja, então já que eu não vou repor o meu estoque, eu vou restituir, eu vou pedir o meu dinheiro de volta, tá? Das três modalidades, o drawback restituição, ele é pouco utilizado. A própria Receita Federal sabe disso, né? E os fabricantes têm optado, em vez do drawback restituição, fazer a chamada reposição do estoque em função do drawback isenção. Essas modalidades, Tiago, são aquelas ditas normais, né? Vamos assim dizer. E aí, dependendo do segmento, dependendo do produto, dependendo do fabricante, existem aquilo que nós chamamos de submodalidades. Por exemplo, o drawback genérico, né? Ele permite ali a discriminação genérica da mercadoria, assim como a identificação genérica dos respectivos valores, quando você tem aqueles processos com muitas matérias-primas, muitos insumos a serem identificados no pedido do drawback. Então, a modalidade genérica ela vem com essa característica. Nós temos submodalidade identificada como sem cobertura cambial, quando parte das matérias-primas, dos insumos, não vai haver a chamada transferência da propriedade, né? O importador, o fabricante, aqui ao importar, né? Ele não paga pela mercadoria, porém essa mercadoria ela será consumida no processo produtivo, muitas vezes destinado ao próprio provedor dessa matéria-prima, né? Então, é o chamado drawback sem cobertura cambial. Nós temos o drawback intermediário, é uma grande oportunidade. As montadoras, né, as fabricantes de autopeças se utilizam muito do drawback intermediário, onde o produto final, em vez de ser exportado, ele é vendido no mercado local, que será consumido em um bem que será exportado, chamado drawback a quatro mãos. Você ainda tem o drawback embarcação, e aí o nome já fala, né? É exclusivo para os estaleiros, para a produção de embarcações, inclusive destinadas aqui no próprio Brasil, tá? E nós temos uma exceção, vamos chamar de exceção do drawback, que é o drawback para fornecimento no mercado local, que é chamada venda equiparada à exportação. Mas aí existe toda uma necessidade do cumprimento de um regulamento específico, que está previsto lá na Lei 8.402 de 92, né? Que basicamente é aquilo que a gente chama de projeto turnkey, né? Quando há o desenvolvimento de novas fábricas aqui no Brasil, é para esse tipo de coisa, né? Então, existe o drawback para fornecimento no mercado local ou no mercado interno, mas ele é muito específico, né? Poderíamos dizer aí que é uma exceção ao drawback, que é uma das únicas modalidades que é destinado ao mercado local, porém, sempre vinculado aí a esses projetos de turnkey e assim por diante. Uau! Quanto drawback? Bastante, né? Bastante. E ainda tem o contínuo sendo discutido aí, que fica para outro momento, vamos falar do que tem hoje. Exato. Então nós temos suspensão, isenção, restituição, genérico, vamos lá, 4 que eu já falei aqui, qual mais? Nós temos o intermediário, sem cobertura cambial e o último para embarcação e o para o mercado fornecimento no mercado local. 8, por enquanto. Isso trata de uma evolução, né, de mais de 50 anos de drawback que a gente tem, e foram criando ali as exceções e que a gente comentou aqui. Mas, de fato, de todos esses drawbacks, qual é o que eu devo escolher, para quem eu devo escolher, eu acho que esse é o grande problema. Mas antes disso, como que eu, de acordo com a modalidade que eu vou empregar, né, desses 8 tipos de drawbacks, como que eu vou conseguir a suspensão ou a eliminação desses tributos devidos, né? A gente sabe que tem muitos atos concessórios aí, né? Como que a gente consegue? Legal, exatamente isso, né, Tiago? Bom, me permita, né? Eu sou de uma época que o drawback era todo papel. Então a gente tinha que datilografar, digitar, pedidos de ato concessório, licenças de importação, guias de exportação, né? Tudo isso aí já é passado, né? Nós temos visto aí a evolução dos sistemas de comércio exterior, né? A gente já passou por Syscomex Web,
que é o atual, que está mudando, né, para novo Uhum. procedimento com DUI, do INPE, né? Já tivemos lá os sistemas locais, né, o cara preta na exportação, o carinha amarela na importação. Antes disso era tudo papel. Bom, tudo isso é passado, faz parte da história do comércio exterior do Brasil, e hoje a realidade é bem diferente, né, Tiago? Hoje nós já temos todas as modalidades 100% informatizadas, né? Isso faz com que a empresa que vá requerer qualquer um desses tipos de drawback, ela tem que entrar no portal Siscomex, né? Uhum. E através de caminhos específicos ali dentro, fazer os respectivos pedidos dos atos concessórios, seja ele suspensão, isenção, ou qualquer que seja, exatamente para poder ter ali o benefício da suspensão dos impostos na Uhum. modalidade de suspensão ou na reposição dos seus estoques na modalidade de isenção. Ele já está 100% informatizado, ainda bem, né? Ainda bem. A gente teve aqui uma palestra sensacional sobre DUI com a Sinara, do INPE com o Lucas Sanches. Então, para você que está aqui acompanhando o Comex Digital Talk e viu aqui o Milton falando agora de DUI do INPE, volta ali nos dias que a gente teve. A Sinara e o Lucas tiveram aí informações sensacionais sobre ambos os processos. Milton, voltando aqui para o drawback, eu vou te fazer uma pergunta agora que isso que me deixa com a pulga atrás da orelha. Qual que eu escolho? Como que eu escolho a modalidade? Com quem que eu falo para saber o que eu uso? Bom, como eu te falei, o pedido do drawback ele já Uhum. está informatizado e ali eu posso fazer tanto suspensão quanto isenção, né? Uhum. Então, de novo, suspensão é aquele planejamento futuro, né? Uhum. Eu vou exportar, então eu já começo indicando o que, quanto, né? Os respectivas classificações fiscais daquilo que será exportado. Em relação ao que será exportado, a identificação do que vai ser importado ou eventualmente adquirido no mercado local, seu drawback, suspensão. O isenção é aquele processo que já foi realizado, né? O fato Uhum. gerador já ocorreu. Então, eu vou levantar as oportunidades. A bem da verdade, Tiago, as empresas elas podem até realizar ambos os processos Uhum. concomitantemente, né? Nada impede que ela faça uma suspensão e, paralelamente, faça o processo isenção, tá? Então, vai depender, na verdade, qual escolher, vai depender em que momento a empresa se encontra. Bom, eu vou Uhum. começar a exportar agora. Bom, vou começar a exportar agora, é o suspensão. Eu já exportei, mas eu quero rever os meus impostos. Então, é o isenção. Basicamente, essa a ideia que o exportador ele tem que ter em mente, né, para Uhum. poder usufruir do drawback. Eu já fui em uma palestra, obviamente que eu não vou citar o nome aqui, mas que o palestrante ele falava que usa isenção quem não se planejou, né? Vai ter que pegar o passado. A gente sabe que muitas empresas às vezes não é nem falta de planejamento, é falta de conhecimento e está ali num processo de exportação natural e às vezes não se atenta, às vezes era muito pequena e não se atentou a esse processo independente. Vamos ao fato. A gente consegue usar a mesma regra do fisco de 5 anos para isenção? Ah, o, o- Tanto para o suspensão quanto para o isenção, né, Uhum. o processo é de 24 meses. Né? A bem Ok. da verdade, é de um ano prorrogável por igual período. Esse para o suspensão. No isenção, é de 2 anos. Existe uma previsão legal no suspensão, aqueles produtos com longo ciclo de fabricação, aí sim o prazo pode ser estendido até 5 anos. Então, de Uhum. novo, depende aí muito do momento em que o exportador ele se encontra, né? Essa Uhum. questão, faz o isenção quem não tem planejamento, eu incluiria aí, na verdade, não só a falta de planejamento, que não deixa de ser uma verdade, Tiago, mas Uhum. muitas vezes é a questão da oportunidade, né, que a empresa tem, é o momento Uhum. que ela está vivendo. Sim, existe muito o desconhecimento, né, em que a empresa Uhum. passa a saber que ela tinha direito só depois que a exportação foi realizada. Então, Certo. aí, na verdade, é um conjunto de fatores que pode levar a empresa a ir para o isenção, por exemplo, né?
Uhum. Mas sim, o suspensão, esse sim, é sempre planejamento futuro. Isso é importante que vocês estão ouvindo aqui. Então, ó, se vocês querem. Não adianta vir aqui e falar assim, nossa, posso recuperar 5 anos de importação. Não é assim. Falem com o Milton aqui que está falando com vocês. Falem lá com ele tem conhecimento de sobra para ajudar a tua empresa a entender quais são as isenções do drawback que vocês podem, ok? Se teve algum que você tem 5 anos ou 2, como ele falou, e para planejar o futuro, que é o mais importante. Mas para que você saiba se você precisa chamar ele, tem uma pergunta padrão aqui que eu tenho que falar. Quais são os produtos que se encaixam no drawback, Milton? Qualquer matéria-prima, qualquer insumo que seja submetido a um processo de industrialização. Uhum. Esse processo de industrialização pode ser uma transformação, pode ser um recondicionamento, pode ser uma montagem, pode ser uma renovação, pode ser até um acondicionamento, né? Ou seja, troca de embalagem. Né? Eu tenho visto muito isso no mercado. Né? Porém, sempre passando por um processo de industrialização. Muita gente pensa, né? Então eu vou importar e vou exportar o produto sem agregar valor. Não, o drawback ele exige um processo de industrialização, né? Recondicionamento, montagem, renovação, acondicionamento, ou qualquer que seja, para produzir o bem que será exportado. Essa é a ideia. Ou seja, qualquer insumo, matéria-prima e produto que, resumindo aqui, padrão para você, estudante que está começando aqui. Se você importa, produziu no mercado nacional para exportar, você pode utilizar o drawback. Ah, peguei uma da China, rodinha de carro de plástico, e aqui no Brasil coloquei ele no carrinho. Está no drawback. Importei tecido para fazer guarda-chuva, e fiz aqui no Brasil. Está no drawback. Todos os insumos, matéria-prima e produtos que você importa para produção no mercado local e exporta, você pode usar a modalidade drawback. E é importante que use, porque ela é um fator gigantesco de competitividade para o seu produto no mercado no exterior. Né? Exatamente. Estou correto, Milton? Exatamente, Tiago. Eu vou até agregar um outro tipo de possibilidade, né, que muita gente sequer desconhece. O drawback ele permite até a aquisição de animais para exportação de produtos comestíveis, de alimentos. Né? De produtos acabados. Né? Exatamente, que é o chamado drawback agropecuário. Né? Até nisso ele alcança essas possibilidades. Chegamos em 9 drawbacks, pessoal. Agora tem o drawback agropecuário. Agropecuário, exatamente. Milton, trick question aqui, porque essa é uma pergunta que também eu me fiz por muitos anos e até hoje eu não sei, não tirei uma conclusão ainda sobre esse tema. Quem que é responsável em controlar o drawback das empresas? O despachante aduaneiro ou a empresa indústria importadora? Esse talvez seja o maior dilema na condução dos processos de drawback dentro das empresas, Tiago. Eu mesmo tenho várias experiências em relação a processos de drawback dentro de empresas. Muitas empresas, não vou dizer todas, né, porque nós ainda temos várias empresas aí que até têm o know-how internacional, né? Então, mas muitas empresas elas confundem o drawback. Não, o drawback, como ele permite a suspensão ou isenção de impostos na importação, então é uma responsabilidade da importação. Não, mas como é destinado à exportação, então é uma responsabilidade da exportação. Não, delega isso para o despachante aduaneiro, delega para o departamento fiscal, delega para o departamento financeiro. O drawback, a bem da verdade, Tiago, eu tenho visto isso já ao longo de todos esses anos, ele tem que ter um dono, né? Que seja dentro da empresa, e esse dono seja alguém da área de importação, seja alguém da área de exportação, seja alguém da produção, tem que ser aquela pessoa que tem livre acesso a todos os departamentos da empresa. Porque o drawback ele não é exclusivo de importação e exportação. Ele é de importação, ele é de exportação, ele é da produção, ele é do contábil, ele é do financeiro, ele é da área comercial.
tem que ter um dono. O drawback ele não pode simplesmente ficar ao Deus dará, né? Então tem que Uhum. ter um dono, uma pessoa capacitada, com livre acesso, inclusive com poder de cobrança. Que a gente falou agora há pouco, o drawback tem prazo a ser cumprido, né? Uhum. Drawback suspensão, ele tem um prazo de 2 anos, porém não é automático. Ele é concedido por 1 ano, prorrogável por igual período. A prorrogação depende de uma ação da empresa. Vamos prorrogar ou não? Então entra lá no ato concessório Uhum. e toma ação. Tem que apertar o botãozinho lá. Vamos prorrogar. Sim. Se não fizer isso, o drawback ele acaba vencendo, né? Isso aí. E lamentavelmente, Tiago, eu vejo muito disso, né? Alguém pensa no drawback e fala, mas a gente tem um ato concessório. Quando vai ver lá, o ato concessório já venceu uns 2, 3, 4 meses, Isso né? mesmo. Porque é o famoso cachorro de 2 donos, né, Tiago? Uhum. Acaba morrendo de fome, né? Um Isso pensa mesmo. que o outro está alimentando, não está, e o bichinho, lamentavelmente, morre de fome. O drawback tem que ter um dono. E tendo um dono, eu deixo aqui uma experiência: as empresas que melhor utilizam regimes especiais têm pessoas destinadas a ele, independente de qual seja. Se é o drawback, se é qualquer outro regime, se é o Cisco Service, se é o depósito alfandegário, se é o depósito especial, se é o RECOF, qualquer uma das empresas que melhor utilizam os regimes especiais que o governo nos dá como benefício, tem um dono e está no cargo analista de drawback, analista de RECOF. Ele faz isso porque é tão estratégico para a empresa que você não pode ser só mais uma função de uma pessoa, tem que ser a função daquela pessoa. O benefício que isso traz é gigantesco para a sua empresa. Exatamente. Então, eu vou aproveitar aqui esse momento que eu falei aqui de regimes especiais, e há alguns anos teve o Recof SPED, né, que virou aí uma grande febre, todo mundo falando de Recof SPED, todas as grandes empresas falando que se habilitariam no tal Recof SPED. Muita informação, muito evento, muito webinar. Eu acho que teve uma chuva de webinar, assim como a gente teve com a DU e a do INPE quando teve o Recof SPED. E muito se falou que o drawback morreria com a chegada do Recof SPED. Milton Gatto, professor Milton Gatto, na tua visão, o drawback vai morrer mesmo com o Recof SPED ou não? O drawback vai morrer? Talvez um dia. Eu costumo dizer que talvez a gente não esteja mais aqui para ver isso, né? Como Uhum. tudo, né? Tem uma evolução. Sim, hoje nós temos o Recof SPED, é um regime muito importante, né? O Recof SPED ele tem as mesmas características do drawback. O governo já implementou, como você bem falou, já está até vinculado, né, ao SPED contábil, então ele aproveita todas aquelas informações lá do bloco K e tudo mais. Uhum. Eu particularmente, Tiago, eu acho que esses dois regimes eles vão caminhar em paralelo durante muito tempo ainda, né? Uhum. Pelo menos a movimentação que eu tenho visto no mercado até então, grandes empresas com grandes volumes de exportação estão preferindo migrar para o Recof SPED. Pequenas e médias empresas que eventualmente até não possuem tanta experiência no comércio internacional têm optado em ficar com o drawback mesmo. Então, assim, pode ser, né, que um dia um substitua o outro, mas a minha visão, pelo menos no momento, é de que esses dois regimes eles vão caminhar em paralelo ainda durante muito tempo e vai atender muito bem todo e qualquer tipo de exportador, seja através do Recof SPED, seja através do drawback mesmo. Eu acho que ambos continuarão aí uma jornada Uma paralela. jornada longa. Uma jornada longa, exatamente. Eu tenho a mesma visão. Eu acho que o Recof SPED ele foi um grande processo para o mercado de comércio exterior. Ele veio realmente como uma inovação, uma facilitação do processo, mas eu não vejo o drawback perdendo tanta força ainda. Afinal, a gente não tem tantas empresas habilitadas no Recof SPED ainda, né? Exato. A gente teve aqui, só falando um paralelo de Recof SPED, você pode achar que não tem muito a ver, mas eu vou te contar, eu vou te fazer esse paralelo. O Daniel Gobi fez uma palestra com a gente sobre OEA, e só 300 empresas brasileiras estão certificadas no OEA. E olha quanto tempo a gente está falando de OEA.
Ele disse, na Europa são 43 mil empresas certificadas. Então, Exatamente. esse é o processo do RecoffeeSped aqui no Brasil, né? Não sei se você tem a mesma visão, Milton, mas assim, se a gente ainda não consegue, com o AEA, que é um benefício gigantesco que você precisa se voluntariar para fazer, e ele te traz ali realmente uma facilidade, com o RecoffeeSped idem, né? Eu acho que o Brasil ele demora um pouco para pegar esses benefícios, essas facilidades. Demora, mas é uma questão de tempo, né, Tiago? A gente falou agora há pouco, né? Eu trabalho com comércio exterior já há 34 anos, está indo já para 35 anos. Então, eu já vi muita evolução. A gente sai do papel, Tiago. Tinha que emitir papel, né? Arquivar papel. Era um negócio louco. Hoje, veja, hoje a gente tem situações, o acompanhamento de carga. Hoje eu faço pelo meu celular através de aplicativos próprios da Receita Federal, eu consigo acompanhar a carga, eu consigo acompanhar se a DI já foi ou não registrada, canal de parametrização e tudo isso. Então, assim, realmente é uma questão de tempo. Sim, o Brasil tem essas coisas, né, de demorar a engrenar, mas também quando engrena, já Voa, né? já até esquece do passado. Olha o que aconteceu aí com a DUI, né, o Thiago? Isso mesmo. Olha a DUI. A DUI entrou em março de 2017, em agosto, setembro de 2018, entrou efetivamente em obrigatoriedade, né, acabou o RE, e dali para cá, hoje veja que poucas são as pessoas hoje que têm dúvidas sobre como emitir DUI. Claro, sempre tem uma ou outra coisinha, mas é bem menos do que no início. Isso mesmo. Né? Então, e a gente teve o CCT recentemente, que a gente também teve uma palestra com o Lucas. Eu gosto muito de lembrar, eu gosto muito de lembrar da época do Syscomex Web, porque ali foi uma grande reviravolta do mercado de comércio exterior quando saiu do VB para o Web. Acho que foi um primeiro grande passo para a evolução tecnológica que abriu porta aí para tudo isso que a gente está falando de DUI, CCT, do INPE e por aí vai. Naquela época a gente teve uma grande desconfiança de que daria certo e realmente hoje a gente usa como se fosse natural, né? Exatamente. Eu vou voltar aqui para o drawback, Milton, se você me permite. Claro. Vamos... A gente ainda tem aqui mais alguns minutos de bate-papo, pessoal. Eu vou aqui fazer mais 4 perguntinhas para o Milton sobre drawback, agora em específico, para fechar o tema dessa palestra. Milton, como que eu controlo o drawback? Né? Beleza, eu vou importar, agora eu preciso controlar isso daqui. Como que eu faço? Tá. Essa questão do controle, como a gente falou agora há pouco, Thiago, tem que ter o dono, tem que ter controle sobre as operações. A partir do momento que você tem um ato concessório, que ele é deferido lá no Syscomex, todas as suas exportações, todas as suas importações, basicamente elas migram para o ato concessório a partir do momento em que você toma a ação de mencionar na DUI e na DI em campo próprio o número do ato concessório. Né? Então você fez a importação, tem lá campo próprio na DI para informar o número do ato concessório. O simples fato de você mencionar o número do ato concessório, aquela DI ela já migra para o Syscomex, já migra para o ato concessório, perdão. Quando você faz a exportação depois do processo produtivo, você menciona o número do ato concessório, aquela DUI ela já migra também para o ato concessório e começa a fazer as baixas, né, as respectivas baixas. A única coisa aí que não entra automático no ato concessório são as notas fiscais de aquisição no mercado local. Aí o fabricante ele tem que ter lá uma forma de trabalho tal que permita que durante a vigência do ato concessório ele vá fazendo o registro das notas fiscais. Daí, de novo, aquela necessidade do dono, né, Tiago, para estar sempre atrás disso. A ideia no suspensão é que esse ato concessório, aquela coluna de importação, a coluna de aquisição no mercado local e a coluna de exportação, vire zero no final. Ou seja, eu cumpri integralmente o ato concessório. Né? Então, ele meio que já se controla durante o seu período de vigência, obviamente, desde que o fabricante tome as ações necessárias. Né? A gente tem visto aí, eventualmente, situações, me ligam, mandam um e-mail, fiz a exportação, enquadrei a exportação como o código 80.000, que é uma exportação normal, e não inseri o número do ato concessório em campo próprio. Olha,
óbvio, né? O sistema não vai fazer a baixa porque houve ali um Uhum. equívoco, alguma coisa do tipo. Então, de novo, essa situação, essa necessidade de ter o controle. É importante também dizer, Tiago, que como a gente está falando de um ato futuro, né, ou suspensão, durante seu prazo de vigência, ele pode até ser baixado com quantidades inferiores, porque Uhum. você, e no suspensão, você tem uma previsão de exportação. Né? Se por alguma situação o cliente passa a ter problemas, o país onde se encontra o seu cliente passa a ter problemas, você pode muito bem fazer as baixas, né, as chamadas baixas parciais do ato concessório. Eventualmente vai ter que nacionalizar alguma matéria-prima, algum insumo que tenha sido adquirido com a suspensão do imposto, mas o importante é que durante a vigência do ato concessório, ele pode e deve ser controlado de acordo, né? Nunca deixar o ato concessório sozinho, sem controle, né? No completo abandono. E, lamentavelmente, a gente vê, vez ou outra, fabricante passando por problemas justamente porque abandonou o ato concessório, né, Tiago? Isso mesmo. E a gente vê bastante falta de gestão. Eu vou usar aqui um ditado que o gado só engorda aos olhos do dono, né? O drawback a gente pode usar esse mesmo ditado. E tem um ponto importante sobre drawback, que é o controle sobre planilha. A gente tem que tomar muito cuidado. Existem já softwares de gestão que nos ajudam bastante no controle desses atos concessórios, independente daquele que a gente escolhe. Então vão ao mercado, busquem um software de gestão e busquem pessoas que conhecem para te ajudar a planejar e fazer o drawback da maneira correta. Que está aqui, ó, quem conhece, conversem com o Milton. Ele pode ajudar vocês. Inclusive, esta vai ser a minha próxima pergunta, Milton. Qual que é a sua recomendação para as empresas que querem começar a utilizar o drawback? São várias, Tiago. São várias. E eu já vou fazer a primeira recomendação exatamente nisso que você acabou de falar. Né? Uhum. Eu tenho visto diversas empresas dos mais variados portes, mais variados segmentos, controlando o drawback através de planilha Excel. Né? Uhum. O Excel é uma ferramenta formidável, ajuda muito no dia a dia, mas tomem cuidado com o Excel. Né? O Sim. Excel Eu pode vou ser. até te cortar um pouco, Milton. Desculpa a minha falta de educação pessoal, estamos em 2019. Tem muita coisa boa no mercado para te ajudar. Né? O Excel, de novo, é formidável, mas olha o mercado, tem tudo que cabe no teu porte de empresa. Desculpa a Exato. falta de educação, Milton, pode continuar. Não, de forma alguma, mas é por aí mesmo, Tiago. O Excel, apesar de ser uma ferramenta excepcional, é uma ferramenta que pode, a qualquer momento, comprometer os seus dados. Quantas vezes a gente não vê aí planilha corrompida, né? E aí entra naquela situação, ai meu Deus, e agora? Então, né? Existem aí uma série de ferramentas para todos os bolsos, não é verdade, Tiago? Isso E mesmo. que atinge aí pequeno, médio, grande fabricante, com muito mais profissionalismo, com emissão de relatórios, métricas, performances. Isso deve ser observado. Tá? Então, é a primeira recomendação. Existem algumas recomendações mais específicas em relação à elaboração do pleito do drawback. Né? A primeira delas, e eu sei que nós vamos ter aí uma conversa também sobre o assunto, é a questão da classificação fiscal de mercadorias. Né? A É um próxima. assunto, a Próxima próxima, né? palestra aqui é com o Juliano falando sobre classificação fiscal. Prestem muita atenção nessa questão de classificação fiscal. Ainda hoje, né, de novo, 2019, né, Tiago? O assunto ele ainda é tratado como se fosse uma mera numerologia. Né? Classificação fiscal não tem nada disso. Não existe classificação fiscal melhor para o meu produto. Existe a classificação do produto e ponto. Tá? Então, atentem nisso, a classificação correta do produto a ser exportado, assim como das matérias-primas e insumos a serem adquiridos. Paralelamente a isso, no pleito do drawback, tem ali à disposição o chamado BOM, né, que é o Bill of Material, que basicamente é a relação dos ingredientes. O que eu vou exportar e, para exportar aquele item, qual é a matéria-prima, qual é o insumo que eu tenho que adquirir.
Então, tenha um bom, né, o Bill of Material adequado, revisado, com as respectivas quantidades. Ele será o norte para que você faça o pedido do ato concessório. Uma vez que o ato concessório tenha sido deferido, preste atenção nos vencimentos. Como a gente falou, existem prazos a serem cumpridos. Eu vejo, lamentavelmente, situações em que esses prazos não são cumpridos e, de repente, a empresa fica numa situação complicada porque simplesmente perdeu o prazo. Além de você ter o bom Bill of Material, tenha um laudo técnico também adequado. Muita gente tem medo de laudo técnico, né? Não, mas eu vou colocar no laudo técnico o meu segredo industrial. Não é necessário colocar o segredo industrial. O que você precisa colocar no laudo técnico é o processo produtivo. O que entra, como ele é processado e como sai. Ninguém quer saber o seu segredo industrial. Você só precisa dizer qual é o processo produtivo, como é que ele se comporta. Hoje, um laudo técnico aí, ele resolve quase que 100% dos casos, com meia dúzia de páginas, igualmente meia dúzia de fotos do processo produtivo. Apenas isso. É simplesmente um documento para que seja encaminhado ao órgão gestor, lá no Ministério da Economia, para que eventualmente um técnico caia aquilo na mão daquele técnico de comércio exterior lá em Brasília, ele possa entender como é que é o processo produtivo. Né? Ele não sabe como é que se produz tinta, alimento, como se produz um carro. Então, eventualmente, ele precisa exatamente daquele laudo técnico só para entender o que você está pedindo. Né? Então, o laudo técnico devidamente adequado ao seu processo produtivo. A questão do dono, né, o dono do drawback, isso aí a gente meio já gastou bastante tempo aqui, mas, de novo, se não for um responsável, que a empresa, por exemplo, nós conhecemos aí boas práticas de mercado, Tiago, onde as empresas até criam um comitê, né? Um representante do Departamento de Comércio Exterior, um representante do financeiro, um representante da produção, um representante da área contábil, e ali eles tomam decisão em cima do drawback. Né? Então, são algumas recomendações que eu acho bastante úteis para que um processo de drawback seja conduzido de forma eficaz. Minha próxima sugestão para você que está começando é procure alguém que saiba. Eu não vou falar aqui. Eu acho que é isso. Durante aí o meu processo de carreira, eu trabalhei bastante com software, né, de comércio exterior, atuo em outras empresas de comércio exterior e eu sei a dificuldade que é da implementação de regimes especiais. O drawback em si, ele traz muita dúvida. Como a gente falou aqui hoje, são 9 categorias, indo para a 10ª quando o contínuo for liberado, aí se for liberado. Então a gente não sabe como usar, para que usar. E a gente tem que parar de utilizar o drawback, principalmente as empresas que estão entrando, porque elas tratam o drawback como aquela nota de 50 que acha no paletó depois de muito tempo. Não é assim. O drawback não é para isso. Ele serve também como a nota de 50 do paletó, né, Milton? Porque ele vai poder trabalhar. Só que o grande objetivo do drawback na sua empresa é que você tenha um planejamento futuro sobre as isenções, pensões que você terá, sobre os impostos recolhidos, para lhe facilitar e gerar competitividade. O grande objetivo, no final das contas, é que você exporte mais, com melhor preço, com mais quantidade e com maior qualidade. A gente teve aqui uma palestra com o Nicolás Minervini falando sobre como montar o seu projeto de exportação. Eu adiciono o drawback em um dos processos que você precisa ter para montar o seu projeto de exportação. Milton, acho que é isso. Finalizamos aqui um bate-papo excepcional contigo. Agora a gente vai ter um bate-papo com o Juliano em um dos temas que você também é especialista e um dos tops do mercado aí, que é a classificação fiscal de mercadoria. A gente vai falar bastante sobre esse tema, mas dá uma pitadinha aí sobre classificação fiscal de mercadoria. Tiago, esse é outro ponto bastante delicado, né? Classificação fiscal de mercadorias, até hoje, muita gente acha que é um mero código, um mero número que eu ponho ali e acabou, né? E não raros os casos em que empresas adotam
2, 3, 4 classificações fiscais, até mais, eu já vi essa situação, para o mesmo produto, né? Então, ainda existe muita dúvida, existem muitos mitos em relação à classificação fiscal. O que existe de importante é a legislação aplicável, a metodologia, principalmente da Receita Federal, né? As questões ligadas à emissão dos documentos, como uma nota fiscal, uma declaração aduaneira. Muita gente pensa que classificação fiscal é exclusiva de comércio exterior. Não é. Olha a nota fiscal, gente. Poxa vida, né? Então, as regras, as penalidades, as multas, elas são as mesmas. Então, prestem atenção nisso, né? É uma palestra que deve ser assistida aí por muita gente, com muita atenção. Então, Isso fica aí. aí a recomendação. E fica uma recomendação também, tem um material excepcional que o Milton ajudou a Getty a construir, que são os 97 capítulos da Tech. 99, né? Porque tem aqueles 2 ali que ficam ali sobrando, Isso. que a gente detalha todos os capítulos e tem muito conteúdo para vocês. Lá no site da Getty, vai lá em Downloads, e-books, tem um que o Milton ajudou a gente a produzir, que é excepcional. Legal. Pessoal, e é isso, Milton, brigadaço pela sua participação. Acho que a gente começou o 4º dia com conteúdo de extrema qualidade e um bate-papo muito bacana contigo. Brigadão, viu, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Thiago. Estamos aqui na Anderson Tax, a qualquer momento à disposição da Getty. Entre em contato, a gente vai conversando. Muito obrigado aí pela oportunidade. Espero que tenha sido útil. E foi, com certeza. Faz um discurso rápido da Anderson para a gente, para conhecerem aqui o pessoal que está nos assistindo. Legal. Eu sou diretor da Anderson Tax. Eu sou diretor da área de Customs International Trade. É uma empresa de consultoria tributária. Trabalhamos basicamente com tributos da ordem diretos, indiretos e toda a parte alfandegária. Somos uma empresa que já estamos com escritório aí em todos os continentes, crescendo cada vez mais e sempre procurando aí ajudar as empresas nessas questões de ordem tributária. Especificamente o meu departamento, Thiago, trabalhamos muito com drawback, classificação fiscal, recoff, ex-tarifário e assim por diante. Continuo à disposição de todos, inclusive de você. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? E espero aí ser chamado para futuras edições desse Comex Talk. Espero que seja o primeiro de muitos. Né? Eu também. Bom, pelo que o público tem participado aqui, tenho certeza que ano que vem a gente vai para uma segunda edição, porque tem sido muito bacana. Continuem, pessoal, continuem compartilhando, comentando, divulgando. Esse evento foi feito para vocês e são vocês que fazem essas palestras, esses bate-papos aqui sensacionais. Tem muita coisa ainda, estamos começando o 4º dia, a gente vai falar daqui a pouquinho com o Juliano sobre classificação fiscal de mercadoria e tem muito conteúdo para vocês, pessoal. Comex Digital Talk ainda não acabou, tem hoje e amanhã, vem com a gente.